fazer uma breve apresentação, mas eu vou pedir para a professora complementar com o que ela acha necessário. Gabriela, doutora em Ciência Política pela USP, mestre e tem graduação em Administração Pública pela FGV, né, professora? E atualmente coordena o Núcleo de Estudos da Burocracia, que é o tema da nossa conversa de hoje. Mas eu vou pedir para a professora também se apresentar e dar mais detalhes da sua trajetória. Bom, primeiro, obrigada, Pedro, pelo convite. Um prazer estar aqui com você, com quem estiver nos assistindo, né? Acho que você, na verdade, já falou as coisas principais sobre a minha trajetória. Acho que eu só vou falar muito rapidamente o que o NEB faz, o Núcleo de Estudos da Burocracia, né? Nós somos um grupo de pesquisa que estuda o Estado por dentro, né? A gente estuda os atores que fazem parte da burocracia estatal, principalmente servidores públicos que estão ali na linha de frente dos serviços, professores, profissionais de saúde, policiais, porque a nossa ideia é compreender as políticas públicas e o Estado a partir do que as pessoas fazem no seu cotidiano, né? Um pouco tentando humanizar essa imagem que a gente tem da própria burocracia. Sim, eu vou começar então com a pergunta mais óbvia. Eu acho que eu estou falando em nome de muitas pessoas aqui que odeiam burocracia. Então, burocracia é sempre ruim? Então, eu acho que primeiro a gente precisa desempacotar o conceito de burocracia, né? Porque a questão é que a gente tem uma confusão muito grande no que se entende por burocracia. Quando você fala, muita gente acha a burocracia ruim, isso é um conceito de burocracia que é o que está no senso comum, né? A ideia de que nós temos um excesso de procedimentos, um excesso de regras, de que as coisas não funcionam e elas travam. Mas, na verdade, o conceito original de burocracia não é isso, né? Isso foi uma deturpação ao longo do tempo do conceito, e eu queria falar um pouco sobre o que é burocracia, para depois a gente entender se ela pode ser ruim ou não é ruim. Quando a gente fala de burocracia, a gente está falando de 3 concepções diferentes que são importantes, né? Mas todas elas estão muito relacionadas. Em primeiro lugar, burocracia tem a ver com procedimentos e regras que são estabelecidos para fazer o Estado funcionar. E, nesse sentido, os procedimentos ou regras, eles não são por natureza bons ou ruins. Nós todos gostamos de ter procedimentos. Se a gente não tem procedimento, como é que a gente vai tirar um RG sem saber como é que funciona? Imagina se a gente fosse lá no Poupa Tempo ou na agência que emite RG e o funcionário falasse, eu vou inventar agora como é que é o RG para você, dependendo da sua cara, se eu gosto de você, da hora que você chega, do meu humor. Procedimentos são absolutamente fundamentais para o funcionamento cotidiano de tudo. Não, eu estou falando da burocracia pública, mas se a gente pensa procedimentos para poder abrir uma empresa, ou procedimentos para poder comprar um celular, ou procedimentos para poder comprar um apartamento, a gente precisa ter procedimentos. Esses procedimentos são uma das Espera só um segundinho, estou abrindo aqui, me deu calor. Um dos conceitos de burocracia é burocracia enquanto procedimentos. Tem um outro conceito de burocracia, que é burocracia enquanto aparato estatal. A gente chama de burocracia as organizações públicas, né? Então, a gente fala, porque a burocracia da saúde, a burocracia da educação, são as organizações públicas que são organizadas a partir de procedimentos burocráticos. E o terceiro conceito, que é o que a gente usa mais no próprio NEB, no Núcleo de Estudos da Burocracia, é a burocracia enquanto corpo funcional que trabalha em organizações burocráticas e executa procedimentos burocráticos. Então, eu, por exemplo, quando falo burocracia, a maioria das vezes eu estou falando sobre pessoas. As pessoas que fazem parte do Estado, ou seja, os funcionários públicos ou servidores públicos. Dito isso, eu volto para a sua pergunta. Burocracia é boa ou é ruim? O que a gente xinga da burocracia, como eu mencionei antes, na verdade é uma deturpação do conceito. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente tem procedimentos que não são inteligentes, procedimentos que são excessivos, ou procedimentos que têm exceções demais, as coisas não funcionam bem. E quando elas não funcionam bem, a gente xinga, fala, isso é culpa da burocracia. Mas, na verdade, a burocracia é o que daria certo. É a lógica, é a racionalidade, não o problema. Por isso, conceitualmente, o que é o ruim da burocracia, a gente chama de disfuncionalidade burocrática. É a disfunção, é o que não está dando certo que faz as coisas serem ruins. Dito isso,
por natureza, a burocracia é extremamente relevante. E por que ela é relevante? Pelos mesmos motivos que eu falei antes. Quer dizer, a gente não pode ter regras diferentes para cada cidadão, dependendo da raça, do gênero, da idade, do humor. Não pode. A gente precisa ter procedimentos iguais para todo mundo para sermos tratados como cidadãos. E, nesse sentido, a existência de procedimentos burocráticos é uma condição para a cidadania e é uma condição para a própria democracia. Agora, quando os procedimentos são mal desenhados, quando eles são mal executados, quando eles ficam excessivos, aí a gente tem disfunções burocráticas que fazem a burocracia ser ruim, né, em termos disso que a gente está xingando. Que eu acho que tem a ver com a pergunta que você me fez. Depois a gente volta para a burocracia enquanto corpo funcional. Mas enquanto procedimento, o que a gente xinga, que a gente não gosta, na verdade é um erro no desenho do procedimento burocrático. A gente não xinga o procedimento, a gente xinga o erro do procedimento, né? E por isso que eu tenho feito muito essa defesa, porque uma das soluções que se coloca, Pedro, quando a gente xinga a burocracia, a solução é dizer, acaba com a burocracia. E acabar com a burocracia não só é irreal, porque ninguém vai acabar com o procedimento, mas também é um perigo, porque acabar com o procedimento pode virar, na verdade, a construção de um Estado que é diferente para cada cidadão. E aí eu vou voltar num exemplo que eu gosto muito de dar, que é o seguinte: qual é a base do funcionamento de uma democracia? É ter eleição, não é? O conceito mais básico, assim. Dos cientistas políticos mais básicos. Ter eleição regular, ter eleição competitiva. A eleição só funciona porque existem procedimentos que vão ocorrer independente de quem é o governante da vez. E esses procedimentos, que são as regras, por exemplo, de distribuição da urna, de definição de quando é a eleição, de definição de quem pode se candidatar ou não pode se candidatar, de regras de definição de quem pode votar ou não pode votar, como é que é o voto, como se dá o dia a dia ali. Tudo isso, gente, são procedimentos burocráticos. Se um dia eu falar, vamos acabar com todos os procedimentos burocráticos da eleição, cada governante decide como é a eleição. No dia seguinte, a gente pode ter governante dizendo, não quero mais urna eletrônica, vamos para a urna em papel. Eu não quero que certo perfil da população vote. Eu prefiro que só outras pessoas votem. Eu não quero mais que a eleição seja a cada 4 anos, eu quero que a eleição seja no dia que eu determinar, ou eu não quero mais que tenha eleição. Quer dizer, é o procedimento que resguarda o elemento mais básico do funcionamento da democracia. E o procedimento é a burocracia. Então, a burocracia, ela é absolutamente importante, o que não quer dizer que a gente deve defender disfuncionalidades. Mas defender a burocracia é muito importante para a própria democracia. Então, no jargão popular, a burocracia ela existe para acabar com a festa do caqui, né? Assim, para não ser também a casa da mãe Joana, cada um faz o que quer, bem... Então, eu queria que a senhora expandisse um pouco nesse tema, em que sentido a burocracia pode contribuir para a qualidade da democracia, porque o que eu tenho visto, o que eu vejo com alguma frequência é exatamente o discurso oposto, de que a burocracia torna pior a qualidade da democracia, né? Porque dificulta o acesso a serviços públicos, cria muitas limitações, cria muitas dificuldades, mas nesse sentido que a senhora está falando é essencial porque cria normas, cria parâmetros, né? Exatamente. E aí eu vou te responder essa pergunta fazendo essa distinção de novo entre procedimentos, a burocracia como procedimentos e a burocracia como pessoas, porque aí a gente tem os dois elementos que têm a ver com a democracia. O primeiro eu já falei um pouco, o segundo ainda não, mas eu vou reforçar. Como eu mencionei, assim, a base da ideia do funcionamento da democracia não é só a gente ter eleições regulares, mas também os cidadãos serem iguais perante a lei, né? Serem tratados de maneira igual perante a lei, de maneira que a gente não tenha um Estado diferente para cada tipo de cidadão, né? A gente vai ter um tratamento que é minimamente igual e que nos permite, portanto, exercer a nossa própria cidadania, ter acesso a direitos e também exercer os nossos deveres. O que resguarda que isso funcione é a gente ter procedimentos burocráticos.
Agora, a gente sabe que quando os procedimentos carregam disfunções, ou seja, quando eles são mal desenhados, quando eles têm excessos, quando eles têm exceções, a própria sociedade começa a questionar os procedimentos e começa a achar que o Estado não está trabalhando para o bem da sociedade, não está entregando, não está garantindo serviços, não está garantindo direito. Então, quando a gente está falando, o primeiro ponto que você trouxe é a burocracia é uma condição para a democracia, desde que a burocracia funcione bem. Porque se a burocracia carrega disfunções, ela afeta a maneira como os cidadãos vão vivenciar o Estado e, portanto, os próprios cidadãos não vão sentir que a democracia está funcionando, que a cidadania está funcionando e assim por diante. Então, a burocracia é uma condição para a democracia desde que os procedimentos burocráticos estejam funcionando bem. Mas também vou dizer que não existe democracia sem procedimentos burocráticos. Desculpa. Isso quem falou foi esse amiguinho que está aqui atrás, o Max Weber. Ele vai dizer, não existe democracia sem burocracia. Não existe. Mas a burocracia também pode ser um grande risco para a democracia se a burocracia não estiver operando bem. Tá? Então a gente tem, de fato, aqui uma condição colocada, mas desde que os procedimentos burocráticos funcionem bem. Isso é uma dimensão. Mas agora eu vou para outra dimensão, que é a burocracia como pessoas. E aí, Pedro, a gente vai entrar num mar de potenciais conflitos aqui, que inclusive que foi nosso amigo Max Weber aqui, que conceituou originalmente. Porque o que acontece é que, quando eu estou falando de que existem procedimentos burocráticos, mas existem pessoas que operam esses procedimentos, que são os funcionários públicos ou burocratas, né? Eu vou chamá-los de burocratas aqui, para a gente usar esse conceito. Eu estou falando de pessoas que operam procedimentos para poder fazer eles acontecerem. Dá um exemplo concreto. A gente tem uma lei que define como é o direito à educação, mas essa lei ela não se materializa sozinha, né? Para ela se materializar, a gente precisa ter pessoas no Ministério da Educação pensando políticas, fazendo transferência de recurso, fazendo normativa, comprando material e assim por diante. A gente precisa ter essas pessoas nos estados, essas pessoas nos municípios. A gente precisa ter pessoas na escola, o diretor da escola fazendo as coisas funcionarem, a merendeira fazendo a comida, o professor dando aula. A gente precisa de um monte de gente operando os procedimentos burocráticos para eles funcionarem, né? Esse é o corpo burocrático que dá vida ao Estado. Acontece que a gente tem na democracia uma tensão permanente entre dois grupos de atores que são fundamentais para a democracia acontecer. A gente, na democracia, elege políticos que são representantes do interesse da vontade do povo para poder manejar o governo durante um certo momento do tempo, né? Então, a gente elege o presidente, elege os atores do poder executivo, elege prefeito, governador, deputado, vereador e assim por diante, dizendo, essas pessoas vão me representar, eu voto nessa pessoa porque eu acho que ela representa minhas ideias e eu estou dando para ela um mandato de representação dos meus interesses. Se eu não gosto do que essa pessoa fez, daqui a 4 anos eu não voto mais nela. Posso fazer manifestação, posso pedir impeachment, no limite do limite, em 4 anos eu não voto mais nela e é a minha maneira de punir a não representatividade daquela pessoa aos meus interesses. Guardem isso. Então, a gente elege políticos que são atores fundamentais para a democracia funcionar. Os políticos, quando eles assumem, eles vão gerenciar e tomar decisões sobre a administração pública, sobre uma máquina cheia de organizações públicas e cheia de burocratas, cheias de funcionários públicos, que são pessoas que vão ficar lá e já estavam lá, né? Então, quando um presidente assume, ele não vai reocupar toda a administração pública com gente que ele gosta. Ele assume e vai ter que lidar com 900 mil servidores públicos que passaram no concurso público e vão continuar trabalhando lá independente dele, independente do político eleito. E por que eu estou falando isso? Porque, na medida em que a gente tem políticos eleitos para representar o povo, que vão gerenciar organizações nas quais já existem servidores públicos desde antes do político chegar, a gente tem um conflito permanente nas democracias entre os interesses do político e os interesses dos burocratas ou dos servidores públicos.
porque eles são pessoas que fazem já o trabalho, eles já estão lá, né? Imagina, para quem nunca trabalhou na administração pública, imagina que na sua empresa você trabalha lá há 10 anos e de repente entra um chefe novo e fala, agora eu vou mudar tudo aqui. Isso vai gerar resistência, as pessoas não vão gostar, alguns não vão concordar, vai gerar boicote, vai gerar um monte de coisa. Então, esse conflito entre quem chega e quem está lá é um conflito permanente da democracia. E, na verdade, seria permanente de qualquer organização pública, né? Uma vez eu ouvi uma analogia de uma pessoa que ocupou vários cargos e ele falou assim, toda vez que eu chego numa organização nova, a minha sensação é que no começo é o encontro dos ETs com os dinossauros. Os caras que chegam de outro planeta para ocupar esse planeta e os dinossauros que estão lá desde sempre e vão ficar, né? Servidor público fala sempre, você vai sair, eu fico. Né? Essa é a narrativa. Agora, por que eu estou falando disso para falar da democracia, Pedro? Porque esse conflito, quando ele é um conflito numa empresa, o que pode acontecer é um dos lados ser demitido, baixar a produtividade, ou eles se resolverem, as coisas andarem bem, mas é um conflito que está ali, né? No ambiente da empresa, no máximo vai afetar a produção da empresa. Na democracia, esse conflito é muito preocupante. Por quê? Porque nós, cidadãos, não elegemos os burocratas para tomar decisões por nós. A gente elege os políticos para tomar decisões por nós. E nesse sentido, se um burocrata não faz o que a gente gosta, a gente não pode punir ele com voto daqui a 4 anos. A gente só pode punir o político. Então, quando burocratas se colocam contra as decisões dos políticos, se forem decisões legais, legítimas, que passaram pelo processo de escrutínio legal e assim por diante, não decisão ilegal, claro. Se forem decisões legais e os servidores públicos disserem, não vou fazer, a gente tem um problema de democracia aqui, porque significa que as pessoas eleitas para tomarem decisões por nós não estão podendo tomar decisões por nós, porque outras pessoas não eleitas estão barrando as decisões. E, de novo, esse foi o Max Weber conceituou isso. Quando ele fala do risco que a burocracia traz para a democracia, ele fala não só de procedimentos que não funcionam bem, mas ele também fala de atores dentro da burocracia, os burocratas, os servidores públicos, que podem acabar tomando o lugar dos políticos, caso por N motivos, né? E ao tomar o lugar dos políticos, na verdade, a gente está corrompendo a democracia, porque a gente está dizendo que quem é eleito não toma decisão. Quem toma decisão não é eleito e não está sujeito a um sistema de responsabilização democrático. Isso é muito problemático. Né? Então tem esses dois essas potenciais necessidades e ao mesmo tempo riscos para a própria democracia. Então, assim, só para fechar essa coisa, né, Pedro? Aqui é sempre essa relação, ela é muito paradoxal e daqui a pouco até vou falar um pouco sobre a coisa dos equilíbrios, né? Porque ela é uma relação que está sempre na corda bamba, né? No sentido de que a gente precisa da burocracia para ter democracia. Mas, então, não há democracia sem burocracia, mas a burocracia impõe riscos permanentes para a democracia, seja porque os procedimentos não funcionam bem, seja porque os atores burocráticos podem querer tomar o lugar dos políticos eleitos. Então, para a gente continuar nesse tema, duas críticas que geralmente ocorrem em relação à burocracia, aos burocratas, no Brasil especificamente, é o regime estatutário, né, de que eles não podem eles podem ser demitidos, mas enfim, eles precisam passar por um processo que não é igual da iniciativa privada. Isso gera, na minha opinião, muito ressentimento de quem vem da iniciativa privada, porque pode ser demitido com muita facilidade, não tem os mesmos benefícios econômicos, as mesmas proteções trabalhistas que uma pessoa da iniciativa privada tem. E outra coisa que eu gostaria de perguntar também é que, um pouco seguindo com o que a senhora está falando, é que recentemente nos Estados Unidos, que eu tenho acompanhado mais de perto, né, eles estão reduzindo substancialmente, né, o Estado americano, quem está
comandando isso é o Elon Musk, né? Com o Doge, lá o grupo de meninos, né, que estão fazendo isso, está gerando muita revolta dos funcionários públicos. Lá eles podem ser demitidos, mas eles têm uma certa estabilidade, exatamente porque eles guardam esse conhecimento, guardam essa expertise de muitas de muitos presidentes, governantes, etc., que vão passando, eles vão guardando esse histórico, né? Então, se compreendia de que não era uma boa coisa demitir essas pessoas exatamente porque elas são capazes de fazer o que pessoas que acabaram de entrar não são capazes de fazer com a mesma eficiência. Mas uma frase que me marcou muito, que eu gostaria que a senhora comentasse, é uma imagem, né, do Elon Musk com a motosserra do Milley, né, de acabar com a burocracia, e chamar e culpar a democracia como uma espécie de casta autoritária dentro da democracia, né? Como se eles não servissem de maneira alguma aos cidadãos. Acho super importante o seu apontamento. Eu vou primeiro falar mais geral e depois eu entro um pouco no caso dos Estados Unidos, porque ali tem algumas particularidades, inclusive sobre o entendimento da questão da estabilidade, né? Eu falei na minha fala anterior, eu tava, é uma corda bamba essa relação entre a burocracia e os políticos, né? Entre burocratas e políticos tem aqui sempre um potencial conflito em que burocratas podem não gostar dos políticos, de alguma maneira tentar subverter o processo democrático. Mas o outro lado também pode gerar aqui um desequilíbrio importante. O que eu quero dizer com isso? Há também um risco, não só de burocratas desvirtuarem ou passarem por cima dos políticos, mas há um risco contrário, de políticos não respeitarem os burocratas e passarem por cima dos burocratas. E por que isso é um problemão para a democracia também? Porque ao passar por cima... eu vou falar isso de outra maneira. Isso é um problemão para a democracia porque quem resguarda os procedimentos burocráticos, quem resguarda a ordem, a lei, a norma, quem fala não pode furar fila, quem fala tem procedimento e ele está estabelecido, é o burocrata. Então, a gente viveu isso recentemente. A gente teve um governante que dizia não quero mais ter urna eletrônica. Como é que ele foi barrado? Ele foi barrado porque você tem burocratas que têm segurança jurídica da estabilidade para falar não. E ao falar não, na verdade, eles estão protegendo o procedimento que protege a sociedade. Então, a estabilidade, por isso que a gente fala que a estabilidade ela não é uma proteção individual de quem tem a estabilidade. A estabilidade, na verdade, é uma proteção do indivíduo para proteger a sociedade, para que esse indivíduo possa falar não. E aí eu vou dar um exemplo, eu fiz agora, recentemente, uma pesquisa comparando profissionais da saúde que têm estabilidade e outros que não têm. E aí eu ouvi relatos, por exemplo, em época de eleição municipal, os servidores da saúde que não tinham estabilidade, eles eram pressionados a passar certas pessoas na fila, furar a fila do SUS. E como eles não tinham estabilidade, eles não podiam falar não. E eles passavam as pessoas na frente na fila. Enquanto outros funcionários da saúde que tinham estabilidade, quando recebiam esse pedido do prefeito para alterar a fila, diziam, não, eu sigo a regra, eu sigo o procedimento. Então, na verdade, ao proteger o servidor com estabilidade, a gente está protegendo o cidadão de que vai existir uma fila e a fila vai ser respeitada e a regra da fila é igual para todo mundo, né? Então, a estabilidade funcional, ela é uma proteção para que o servidor público possa não se rebaixar às ordens políticas, não ser atropelado pelo político e possa proteger a continuidade institucional, a legalidade, os procedimentos que, na verdade, estão garantindo que a cidadania ocorra, né? Então, acho que isso é uma coisa super importante para a gente deixar na mesa aqui, que
esse conflito, ele pode tanto ser para burocratas passarem por cima de político, mas também pode ser de político passar por cima de burocrata. E as duas coisas são um problema para a democracia. Quando o burocrata passa por cima de político, é um problema para a democracia, porque a gente não está respeitando o voto, mas quando o político passa por cima de burocrata, o político está corrompendo procedimentos legais, procedimentos que resguardam a própria cidadania e protegem o cidadão. Então, por isso que existe a estabilidade. A estabilidade não é para dar uma vantagem para o servidor público individualmente, é para proteger a sua função e a sua capacidade de falar não. Eu falei aqui do profissional da saúde na fila do SUS, mas pensem, por exemplo, o que é fazer licitação de compra de vacina. Se a gente não tivesse um servidor público gerenciando a licitação com a estabilidade, a gente nunca teria sabido que estava tendo uma pressão para corrupção, para dar vantagem a uma certa empresa na época das vacinas de Covid. A gente só soube disso porque era um servidor público com estabilidade que falou não. E ele denuncia, falando que tem uma irregularidade acontecendo e o papel dele é resguardar a irregularidade. E para dar outro exemplo, todo mundo lembra do caso das joias. Isso, aquele servidor que falou não na alfândega, ele só fala... Eu uso aquele videozinho em sala de aula, porque aquilo é a cara do que é o burocrata vermelhano, assim. É o cara que fala, a minha função é seguir procedimento, eu não atendo o telefone. Se quer fazer isso, vocês seguem, preenchem o formulário e voltem. Não vai falar com o meu chefe, tem regra. E a regra vale para todo mundo, para você, Pedro, para mim, Gabriela, para um super rico e para o presidente da República. A regra é igual para todo mundo. E não é porque o cara é super rico ou presidente da República que ele vai ter vantagem na regra. Isso é a lógica do Estado democrático de direito. E só existe isso porque existem burocratas com estabilidade que podem dizer não, tá? Então, esse é um aspecto fundamental. Posso só fazer uma pergunta, um puxadinho nesse comentário? Que isso que a senhora está falando me fez pensar numa coisa que eu não tinha pensado ainda, em relação ao governo Bolsonaro, né? A maneira como ele povoou o serviço público com pessoas que vieram das carreiras militares. Os militares, eles também são burocratas, né? Mas em geral, eles atendem a uma outra, não totalmente, mas em parte a uma outra lógica hierárquica, porque quem foi lá tentar resolver essa coisa das joias foi, eu não me lembro se foi o próprio Mauro Cid, acho que foi um outro... que foi uma outra pessoa. Uma outra pessoa, mas que foi seguindo ordens, porque ele não... O meu entendimento é que ele não se sentiu confortável em dizer não, porque ele estava cumprindo uma função burocrática, que era do cargo dele como militar, em seguir uma hierarquia própria. Então, eu não sei se você conseguiria comentar se isso faz sentido. Faz, mas aí a gente tem que ter um cuidado com uma questão que é o seguinte. Existem dois tipos, eu vou simplificar muito aqui, tá? Mas existem dois tipos de cargos possíveis na administração pública. Um é o cargo de estabilidade, é o estatutário, esse servidor todo que a gente está conversando, que tem estabilidade, que está lá cumprindo a sua função. E dentro da administração pública, a gente tem o que a gente chama de cargos comissionados. Cargos comissionados são os cargos que estão à disposição do político eleito para povoar a máquina. E por que isso é importante? Isso é super importante, tá? Embora eu possa criticar isso daqui a pouco. É super importante porque um presidente ou um prefeito só vão conseguir representar o povo e fazer as políticas serem implementadas se eles puderem ter algum grau de comando dentro da administração pública. Se for ele sozinho, com um monte de servidor público que diz não, ele não vai conseguir fazer nada. Então, existe a figura do cargo comissionado, que são esses cargos à disposição do governante eleito para ocupar a alta gestão, a alta e média gestão das organizações públicas. No Brasil, a gente tem um excesso de cargo comissionado. Isso é um problemão e a gente pode criticar isso em outro momento. Não vou entrar nisso agora, não. Mas ter cargo comissionado é muito importante. Agora, por que eu estou falando isso? Porque o servidor, o militar, é um burocrata. Ele é um funcionário público. Mas o que o Bolsonaro fez foi pegar militares para ocupar cargos comissionados. Então,
o que ele está fazendo é pegar uma pessoa que é um funcionário público, isso é legal, tá? Não tem nenhum problema de legalidade aqui, isso acontece muito. É pegar um funcionário público, tirar ele da sua função original e colocar ele para assumir um cargo comissionado. O cargo comissionado, ele tem uma lógica de lealdade, não à posição organizacional, não ao cargo organizacional, mas sim ao político que te colocou lá. Então, nesse sentido, aquele militar, quando ele vai na alfândega, Pedro, ele não está exercendo um trabalho como militar, ele está exercendo um trabalho como um ocupante de cargo comissionado da presidência. E por isso o que ele estava fazendo não era ilegal para a sua atividade militar, porque ele, na verdade, não está exercendo uma atividade militar, está exercendo outra atividade. A gente pode falar várias outras coisas aqui, mas... Mas o que eu tô pensando aqui é que acabou, ao meu ver, se misturando um certo ethos militar de uma necessidade de obediência por hábito, né? E a questão do cargo comissionado, porque, na verdade, nenhum burocrata pode seguir regras que fujam à ordem, inclusive os militares, né? Mas ele foi lá e fez. Né? Então, a pergunta é, por quê? Eu não estou na cabeça dele, mas tentando entender. Aí eu acho que se misturam várias coisas para entender o porquê, né? Tem e Bolsonaro foi muito esperto de recrutar militares que o apoiavam para ocupar cargo comissionado. Primeiro porque isso tem uma cara de, na verdade, despolitização, mas não é despolitização, ele continua ocupando com pessoas leais a ele, e ao mesmo tempo você tem toda a cultura militar da hierarquia, missão dada é missão cumprida. Então é mais fácil ganhar a lealdade do que se fosse um servidor público de outras áreas que tem uma cultura distinta e tem uma cultura mais forte do dizer não. Né? Então só que aí, Pedro, se misturam várias coisas ali, porque se a gente for olhar friamente, ninguém, mesmo não sendo militar, mesmo não sendo servidor, um cargo comissionado puro, uma pessoa que veio da empresa e vai ocupar aquele cargo, ele não pode fazer uma coisa ilegal, mesmo que seja uma ordem presidencial. Então tem um problema ali de origem no que ele faz, que é independente da ordem dada, ele não poderia ter cumprido porque é uma ordem ilegal. Agora, vamos supor que fosse uma ordem legal, mas a gente não gosta, mas é legal. Se é legal, a lealdade dele é uma lealdade com o presidente, não é uma lealdade com a organização, né? Então tem uma lógica diferente. Agora, quando a gente vê aquela figura do cara da Receita, da alfândega, do outro lado do balcão, você vê claramente que a lealdade dele é com a lei, a lealdade dele é com a organização, é com o procedimento. Ele, assim, não importa quem é o presidente, não importa quem é você na minha frente. Quem manda em mim é o procedimento. Esse é o ethos da burocracia, né? A função dele é resguardar a própria institucionalidade. E quando ele é atropelado, isso vira um problema para a democracia. Agora, eu queria voltar na questão anterior para falar do caso dos Estados Unidos, né? Acho que o caso dos Estados Unidos ele é um caso emblemático, mas também é diferente do nosso caso em um ponto específico. Porque o que aconteceu no caso dos Estados Unidos, eu não sei explicar com muitos detalhes, mas também existe estabilidade lá para algumas funções, não para todas. Mas o que o Trump fez foi uma reinterpretação de uma norma a respeito do que no Brasil a gente chama de estágio probatório. Estágio probatório é um servidor público uma pessoa passa num concurso público e durante um número de anos o vínculo dele é um vínculo de estágio probatório. Ou seja, ele pode ser demitido nesses anos se ele não desempenhar bem. É muito mais fácil demitir nesse período. No Brasil, ninguém é demitido no estágio probatório. O estágio probatório não é bem implementado, é super ruim no Brasil. A gente nem sabe avaliar direito, tá? Mas a ideia é que a gente tenha um estágio probatório que nos daria maior flexibilidade de dizer, olha, eu fiz um processo seletivo, mas não foi muito bom e eu contratei gente que não devia estar aqui. Aí eu demito com mais facilidade do que depois dele ser aprovado no estágio probatório, e aí ele vai ter uma estabilidade que é mais complexa de ser revertida, tá? O que eles fizeram nos Estados Unidos foi reclassificar um monte de gente como pessoas em estágio probatório, com uma deturpação da compreensão da norma. Então, o que eles fizeram, por exemplo,
todo mundo que assumiu recentemente uma função, o cara era servidor da agência há 20 anos. Mas há um ano atrás ele assumiu uma função, uma responsabilidade na agência. Eles classificaram essas pessoas como pessoas em estágio probatório. Mas não é um estágio, mas eles mudaram a lei para fazer isso, tá? Então eles conseguiram demitir um monte de gente, vários foram revertidos na justiça, mas eles conseguiram demitir um monte de gente com uma deturpação da compreensão da norma, que no Brasil seria muito mais difícil disso ser feito, tá? Porque a própria Constituição vai fazer essa separação, assim, tem que ter mudança constitucional para a gente conseguir fazer isso. Então, seria muito mais difícil um presidente fazer isso do que foi no caso do Trump. Mas também é fato, lá, como a gente viveu aqui, que servidores públicos foram apontados como inimigos do povo e da democracia. E se constrói essa retórica toda para falar isso. É verdade que tem servidores públicos e tem momentos na história em que servidores públicos enfraqueceram a democracia. O livro que eu escrevi com o Pedro Abramovay, o Democracia Equilibrista, a gente analisa casos reais no Brasil, né? E a gente conta várias histórias em que isso aconteceu. Mas também é verdade que quando a democracia funciona bem, a democracia cria freios, ela volta ao equilíbrio. Ela fala, não pode, aqui passou do ponto. Aí vem Ministério Público, aí vem a Justiça, aí vem Tribunal de Contas, fala, não, aqui está passando do ponto, não pode, né? Então, assim, o que eles estão fazendo é pegar casos que são isolados e transformar isso como se fosse a regra. E construindo uma imagem para a população de que o servidor público é um inimigo. E com isso, Pedro, você vai acabando com todos os freios institucionais, com toda a capacidade de falar não. Porque ninguém fala não mais. Não tem nem quem fale não. Você acaba com a história, que você falou, você acaba com a memória, você acaba com o procedimento, você vai minando, né? A gente chama isso de estratégia de cupinização. Você vai minando a administração pública por dentro ao acabar com os burocratas, até que chega um momento que a estrutura vai cair. E se vai cair, quem está no poder faz o que quiser com aquilo. Cria a regra que quiser, cria a política que quiser, né? Faz uma política excludente, faz política racista, faz política que quiser, né? Porque não tem freio mais. Então, para muitas pessoas, democracia ela se resume ao voto quando vota, né? Mas democracia, pelo menos a democracia que a gente está mais habituado atualmente, ela depende demais das instituições, e as instituições estão ligadas à noção de burocracia. Então, eu gostaria que a senhora comentasse um pouco essa relação da importância das instituições para o bom funcionamento, ou um funcionamento adequado de uma democracia. Por que esse discurso que tem aumentado recentemente, né, de que o Estado é ruim, né, acaba com tudo, tira tudo, joga tudo fora, que é melhor que cada um se resolva por conta própria, e isso vai resolver todos os nossos problemas. Isso é voltar para um estado de guerra, uma estado de natureza de guerra do Hobbes, né? Assim, se não tem Estado, gente, todo mundo mata todo mundo, rouba todo mundo. É o Estado que garante que eu possa fechar a minha casa e ninguém vai entrar aqui e falar a casa é minha. E se alguém entrar aqui e falar a casa é minha, eu vou ao Estado dizer, não, eu tenho os documentos da casa que foram concedidos pelo Estado para dizer que a casa é minha, e eu tenho juízes que vão votar, que vão julgar o caso. Quer dizer, o Estado é o que resguarda que a gente consiga viver numa sociedade minimamente civilizada. Que o Estado tem problemas, tem muitos. Mas enfrentar os problemas do Estado não significa acabar com o Estado. Eu acho que essa é uma concepção muito errada no debate público, né? Eu costumo dizer assim, hoje em dia as pessoas discutem muito que a gente tem que ter reformas do Estado. Reformas assim, eu super concordo, eu acho que a gente tem que ter reforma do Estado. Mas não é reforma do Estado para ter um Estado menor, é reforma do Estado para ter um Estado melhor. A gente precisa aprimorar onde não está dando certo. Até porque, Pedro, também, e por isso que no NEB a gente tem muito esse papel de tentar humanizar o que é o Estado, a visão do Estado. Os cidadãos, eles vivenciam o Estado
todos os dias, em múltiplas relações, e isso é completamente invisível, né? Hoje, 80% da população brasileira é usuária exclusiva do SUS, mais de 85% das crianças no Brasil estudam em escola pública, a gente só tem lugar para andar na rua porque existe o Estado fazendo calçamento e farol. Ah, mas o farol quebra, é verdade, mas alguém conserta e existe o farol, existe a possibilidade de conserto, quer dizer, senão não teria nada. E eu acho que a gente tem um pouco esse papel como cientistas e pessoas que fazem um debate público mais sensível ao Estado, de pautar que é verdade que precisamos melhorar o Estado, mas não é acabar com ele que vai resolver os nossos problemas, é endereçar. Até porque tem muita coisa que funciona bem e é invisível justamente porque funciona bem, né? A gente tem várias coisas que parecem meio automáticas, assim. Por exemplo, uma coisa que sempre se fala sobre o caso do SUS. Por que a gente tem coragem de comer em restaurante? Porque existe uma vigilância sanitária que está indo nos restaurantes, a gente nem sabe que isso acontece, checando se existem condições mínimas para um restaurante funcionar. Caso contrário, a gente seria anarquia, eu comer na esquina e passar mal, e aí não tem hospital público para ir, né? Não tem remédio com subsídio, enfim. Então, o que dá certo do Estado, em geral, é invisível, e a gente vê aquilo que não dá certo e critica com razão que não dá certo. Mas a crítica do que não dá certo tem que vir colada com como é que a gente então melhora e não como é que a gente acaba. E aí, sua opinião pessoal, a burocracia brasileira tem melhorado? Está no caminho positivo? Há bons exemplos? Eu acho que o Brasil é um país muito... O Brasil é um país muito heterogêneo e muito diverso. Então, não consigo te dar essa resposta, ou eu vou ser mentirosa se eu te der essa resposta de uma maneira generalista. Porque o que eu posso te dizer é, em muitas áreas, o Estado brasileiro tem melhorado muito. E tudo é relativo com quando a gente compara. Então, se a gente compara o que é o Estado brasileiro dos anos 80 com hoje, a gente vive num outro país. É muito melhor, é muito mais profissionalizado, é muito, muito melhor. É que a gente não tem mais essa concepção, a gente não lembra o que é o Estado que não existia SUS, o que é o Estado que não tinha educação pública universal. A gente não tem mais memória desse Estado, né? Então, a gente tem um Estado muito melhor e isso tem a ver com a gente profissionalizar a burocracia, isso tem a ver com a gente profissionalizar os nossos procedimentos, com a gente construir uma burocracia robusta, grande, bem formada em muitas áreas. Agora, eu acho que se tem muitos avanços em várias áreas, a gente também está vivendo um momento de retrocessos de inflexão, né? Por exemplo, a gente tem tido um crescimento muito grande de contratações de temporários em substituição a servidores estáveis nos estados e municípios. A gente está revertendo. Educação de São Paulo, por exemplo. Principalmente na educação. Né, o que a gente está fazendo é tirando o professor que passava a vida inteira dando aula e conhecia a comunidade, os alunos, a escola, o currículo. Pode terem problemas, mas ele estava lá desde sempre para colocar professor que não sabe se em 6 meses ele vai ter contrato de novo, em que lugar ele vai dar aula, ele não constrói vínculo com ninguém, ele não vai passar por formação porque não fica na rede. Cada vez ele dá aula de uma matéria diferente. Se não preciso fazer pesquisa para dizer que este cara é um profissional menos bem formado do que aquela pessoa que fica a vida inteira trabalhando com a política pública sendo formada assim por diante. A gente está substituindo o servidor estável por temporário de maneira muito forte nos estados e municípios. Então, nesse caminho, por exemplo, eu acho que a gente está piorando. Agora, quando a gente olha para o governo federal e olha para o concurso nacional unificado agora, e a entrada de milhares de servidores, a gente está melhorando. Então, Pedro, é isso. Acho que tem muita heterogeneidade, tem coisas que estão indo bem, tem coisas que estão retrocedendo, é muito difícil de falar do Estado brasileiro de uma maneira abrangente. A gente tem um dos estados mais desiguais do mundo, inclusive em termos de salário, de gênero, de raça, e tudo isso faz parte da nossa heterogeneidade. Então, só para a gente começar a caminhar aqui para o final, bom, acho que é um assunto recente, provavelmente está começando a se discutir isso atualmente, mas obviamente tem que falar da inteligência artificial,
muitos políticos devem estar assim, fascinados com essa possibilidade de trocar funcionários públicos por alternativas de inteligência artificial para atender a população. Alguma opinião a respeito disso? Eu acho que tudo é muito novo até para a gente saber quais são os impactos reais disso, tá? Eu diria que há mais ou menos 20 anos atrás, quando a gente começou a ter processos de digitalização de serviço público, teve um movimento na ciência, na área que eu estudo, que dizia é o fim da burocracia não ruim, tá? É o fim dos servidores públicos, é o fim, né? E foram vários artigos publicados sobre aquilo. Falaram, agora vai ser tudo digital, não vai mais ter interação humana, não sei o quê. Passados 20 anos, a gente já sabe que aquilo lá não era verdade. Pelo contrário, né? Porque a gente acabou ampliando o serviço público. É o caso do Brasil. A gente contratou mais professor, mais médico, mais profissional da assistência. A gente, na verdade, mesmo com digitalização, a gente ampliou a interação humana com o uso da digitalização junto. Alguns serviços foram digitalizados, mas tem alguém atrás, né? Atendendo por tela, né? Então, eu quero dizer aqui se eu for ter um olhar mais catastrófico, é o fim da burocracia, mas a gente já passou por isso e soube que não era o fim da burocracia. Acho que tem um afã aí de isso vai resolver um monte de problema, mas tenho dúvidas do quanto isso é sustentável ao longo do tempo. O que eu não tenho a menor dúvida é que se isso for bem feito, o que a gente pode fazer é não substituir a burocracia, mas instrumentalizar a burocracia para tomar decisões melhores, se for bem feito. Por exemplo, a gente tem as experiências de professores nos Estados Unidos, tem alguns municípios que estão adotando isso nas escolas. Os professores conseguem, antes de começar a aula, ter acesso a toda a vida e informações da vida dos seus alunos. E isso, obviamente, para quem é professor, eu posso falar por mim, assim, saber sobre os alunos é maravilhoso. A gente toma decisões sem boas informações. E ter acesso a boas informações, assim, se eu tivesse um perfilzinho de cada aluno que eu vou dar aula, ia ser perfil bem feito, não só a idade, gênero e raça, né? Ia ser lindo. Agora, isso também pode ajudar a gente a criar mais viés racializado, mais exclusão, também pode. Então, não é ter ou não ter um instrumento, usar ou não usar, mas é o como usar e as consequências que isso pode dar para o bem e para o mal. Então, Pedro, acho que eu não me arrisco muito. Eu acho que a gente tá em dizer o que vai acontecer. Acho que a gente está muito tateando possibilidades. Acho que tem um potencial muito legal, desde que bem usado, mas também não acho que vai substituir tudo não, viu? Enfim, a não ser que a gente tenha Elon Musk e Trump como presidentes no mundo inteiro, mas também não acredito que isso vai acontecer, né? E só para finalizar, professor, começo a agradecer já, porque acho que a conversa foi muito, muito bacana, eu aprendi bastante coisa. E acho que ajudou a aprofundar bastante essa noção sobre como funciona a burocracia. Geralmente, quando as pessoas pensam em burocracia, ela pensa assim, quando eu vou tirar carteira de identidade, quando eu vou renovar a carteira de motorista, mas elas não pensam que a burocracia envolve todos os serviços públicos, né? Todos os funcionários públicos, sejam eles políticos, né? Que eles também participam desse processo, ou pessoas que estão com a gente no cotidiano, na educação, na saúde, etc. E que são 70% das pessoas, tá? Só para dizer, quem está na linha de frente que a gente encontra são 70% do funcionalismo público. É muita gente. E tem uma outra discussão que acho que nem cabe aqui, é a questão dos salários também, que as pessoas falam muito, né? Mas eu lembro que eu recentemente vi uma tabela com os vencimentos, né? E, enfim, todos esses super salários, eles estão concentrados numa categoria muito pequena, que a maioria dos servidores públicos, eles ganham um salário considerado normal, dentro do que é esperado, né? Das suas próprias funções, assim. E muitos funcionários, inclusive, ganham em torno de 3, 4 mil reais. Né? 50% dos funcionários públicos ganham menos de 3.500 reais. Falei, 50%. 70% ganham menos de 5 mil reais. Os tais dos super salários são menos de 0,1% do funcionalismo público. Mas eles que criam a imagem de que funcionário público ganha muito. Então, só para finalizar, como especialista, mas também como cidadã,
Que conselhos você daria, enfim, para quem está ouvindo a gente agora? Eu sempre recomendo paciência, né, um olhar mais cuidadoso, o olhar para o burocrata como pessoas, como você falou, não só como máquinas, né, que reproduzem normas e conceitos, mas o que você recomenda para quem está ouvindo como cidadão na relação que essas pessoas têm com a burocracia? Eu acho que duas coisas. Uma você já mencionou. Primeiro é essa necessidade da gente entender que a burocracia é feita de pessoas, por pessoas, pessoas como a gente, pessoas que ganham salários como o nosso, que têm perfis de vulnerabilidade muito parecidos com o da maioria da população e que estão ali dando o seu cotidiano, sua vida, sua energia, muitas vezes sofrendo várias situações de violência e de falta de recurso em nome da sociedade brasileira. Então, acho que uma primeira coisa é trazer esse olhar humano para quando a gente vai entender como é que o Estado funciona. E uma segunda coisa é um conselho de a gente defender a burocracia. Assim, é ruim com ela, muito pior sem ela, a gente não tem a menor noção das consequências, né? Mas defender a boa burocracia, né? No sentido de a solução não pode ser acabar com o Estado, ou acabar com servidores públicos, ou acabar com o procedimento. A solução tem que ser melhorar essas coisas, aprimorar. Essa tem que ser a nossa defesa coletiva, por uma burocracia melhor, por uma burocracia que entregue mais e não pelo fim da burocracia. Só para finalizar, acho que isso que a senhora falou agora faz um certo sentido, porque a gente é cliente, que a gente usa esse serviço, mas dentro da burocracia, quer dizer, somos copartícipes, né? A gente tem que participar para melhorar, né? Não é só reclamar e, como a gente faz no mercado, procurar uma outra marca. Não existe essa opção. Não existe. Né? Não existe. Então, que a gente lute por melhorar, né? Seja no nosso voto melhor, seja participando dos espaços e das esferas onde há discussão. Hoje, por exemplo, todos os serviços públicos têm uma ouvidoria, tem uma inteligência organizando as ouvidorias, então fazer a reclamação, fazer a sugestão, fazer o elogio quando necessário, propor mudanças e coisas desse tipo, porque tem gente lá atrás querendo melhorar o serviço público, mas essas pessoas precisam de subsídio também do cidadão. É isso, professora. Muito obrigado. Foi um prazer. Acho que foi muito bacana. Obrigado pela participação. Espero que a gente no futuro volte a conversar. E para quem quiser conhecer a professora, você quer deixar o nome dos seus livros, contatos, algum para as pessoas conhecerem eu mais? acho que o livro que eu mais recomendo que tem essa discussão é o Democracia Equilibrista, que eu escrevi com Pedro Abramovay, pela Companhia das Letras. E quem quiser me seguir, eu posto bastante coisa no LinkedIn, no Twitter, agora menos, mas ainda uso, Instagram, Gabriela Lota ou Gabi Lota, vocês vão me achar. Com 2 T's, para quem está ouvindo. Com 2 T's. Lota. Bem legal. Obrigado, professor. Obrigada. Tchau. Tchau.